Imagine uma viagem pela vida de uma das artistas mais emblemáticas de todos os tempos. Uma mulher cuja história vai muito além das músicas que conquistaram o mundo. Desde seus humildes começos em uma pequena cabana nas montanhas do Tennessee, até se tornar uma força imparável na música, no cinema e na filantropia. Número 1. No começo humilde de uma estrela nascida em uma cabana. No coração das montanhas do Tennessee, em uma pequena cabana de um cômodo, nascia a lenda de uma futura rainha do country. Quem poderia imaginar que, entre os 12 filhos de Abbey Lee e Robert Lee Parton, a pequena Dolly Rebecca, a quarta da fila, se tornaria uma das artistas mais queridas e respeitadas da música? A história de Dolly não começa com tapetes vermelhos nem palcos cheios de luzes, mas sim com uma cabana simples cercada de campos e florestas, onde uma família trabalhava duro para sobreviver. Dolly nasceu em 19 de janeiro de 1946 em Pittman Center, Tennessee, em meio à mais absoluta pobreza. Seu pai, um meeiro e fazendeiro, trabalhava a terra para sustentar sua família numerosa e sua mãe, uma mulher de força incrível, cuidava dos filhos com devoção. No entanto, embora houvesse pouco dinheiro, a casa estava sempre cheia de amor e de música. Abbey Lee, a mãe de Dolly, cantava baladas tradicionais dos Apalaches, e foi nessas canções que Dolly encontrou seu primeiro refúgio e seu primeiro amor, a música. Apesar de sua família mal ter o suficiente para sobreviver, os Parton sempre encontravam formas criativas de seguir em frente. Uma das histórias mais famosas da infância de Dolly é a do seu nascimento. Segundo conta a lenda da família, o médico que fez o parto foi pago com um saco de farinha de milho, já que simplesmente não havia dinheiro suficiente. Essa história, que para qualquer um poderia parecer quase uma piada, para Dolly é um símbolo da tenacidade e da resistência de sua família. E, como sempre, Dolly transformou isso em música, imortalizando o médico em um Dr. Robert F. Thomas, uma canção que traz aquele humor característico e muito carinho por suas raízes. Mas nem tudo era risada e música na vida de Dolly. A pobreza em que sua família vivia era real e palpável. As histórias que ela mesma conta sobre usar um casaco feito de retalhos de tecido, que inspirou sua famosa canção Coat of Many Colors, ou sobre ter que improvisar brinquedos com o que encontravam na floresta, não são exageros. No entanto, para Dolly, esses anos de escassez também foram os anos em que ela aprendeu as lições mais importantes de sua vida, o valor da família, a importância do trabalho duro e, acima de tudo, a capacidade de sonhar. E é que, mesmo em meio à precariedade, Dolly sempre sonhou com algo maior. Desde criança, ela sabia que sua voz a levaria longe. Não era um desejo nem uma esperança, era uma certeza. Sua família, embora numerosa e sobrecarregada pelas circunstâncias, a apoiou em cada passo de sua carreira precoce. Seu tio Bill Owens foi uma das primeiras pessoas a perceber o talento excepcional de Dolly, e foi ele quem a ajudou a fazer suas primeiras aparições em programas de rádio locais. A menina que cantava nos bancos da igreja logo estava diante dos microfones, levando sua música para o mundo. Aos 7 anos, Dolly ganhou seu primeiro violão, um presente que mudou sua vida para sempre. Ela passava horas tocando e compondo, e logo se tornou a sensação local. Não demorou muito para que Dolly, com apenas 13 anos, se apresentasse no prestigiado Grand Ole Opry. Foi ali, naquele palco sagrado do country, que ela conheceu Johnny Cash, que a incentivou a seguir em frente e confiar em seu instinto musical. Cash, com sua figura imponente e voz grave, disse à jovem Dolly para não deixar que ninguém dissesse a ela o que fazer. Essas palavras ecoariam nela pelo resto de sua carreira. Mas o caminho de Dolly nem sempre foi fácil. Embora seu talento fosse inegável, a indústria da música, como tantas outras, tinha seus preconceitos. Quando assinou seu primeiro contrato com a Monument Records, a gravadora decidiu que o melhor seria direcioná-la para o pop, um gênero que, segundo eles, se adaptava melhor à sua voz de soprano. Dolly lançou vários singles nessa direção, mas nenhum obteve grande sucesso. Apesar de seu esforço, parecia que o público não estava pronto para ver Dolly em um estilo que não era o dela.
Número 2. A menina prodígio que encantou as ondas do rádio. Era só uma questão de tempo até que a pequena Dolly, com seu violão e seu sorriso deslumbrante, conquistasse as ondas do rádio. Desde criança, Dolly Parton já sabia que estava destinada a algo grandioso, algo que ia muito além das montanhas do Tennessee. Aos 7 anos, quando a maioria das crianças está apenas começando a descobrir o mundo, Dolly já tinha ganhado seu primeiro violão, um presente que a acompanharia em cada passo de sua jornada rumo à fama. Ela passava horas e horas praticando, compondo músicas e sonhando com o dia em que sua música chegaria além dos limites de sua pequena cabana. Não demorou muito para que esse sonho começasse a tomar forma. Dolly, a menina prodígio, com apenas 10 anos já estava cantando em programas de rádio e televisão locais. Para o povo do leste do Tennessee, ouvir aquela voz cristalina, tão cheia de emoção e maturidade para sua pouca idade, era como ver uma estrela nascer diante de seus próprios olhos. Era questão de tempo até que Dolly desse o salto para palcos maiores. Aos 13 anos, Dolly conseguiu uma oportunidade que mudaria sua vida para sempre, uma apresentação no lendário Grand Ole Opry, o palco mais importante da música country. Para qualquer artista, se apresentar no Grand Ole Opry era um sonho realizado, mas para uma menina de 13 anos era algo absolutamente surreal. Imagine a pequena Dolly com seu vestido de babados e sua inseparável guitarra, de pé diante da plateia de um dos lugares mais icônicos do country. Ela não só roubou a cena, como também conheceu um dos gigantes do gênero, Johnny Cash. Johnny Cash, com sua presença imponente e voz profunda, era uma figura que intimidaria qualquer um. Mas Dolly, com seu característico charme sulista, não se deixou intimidar. Depois de sua apresentação, Cash se aproximou dela e disse algo que marcaria sua carreira para sempre: confie nos seus instintos, menina. Faça sempre o que sentir no seu coração. Essas palavras, ditas por uma lenda da música, foram um farol para Dolly nos momentos difíceis que estavam por vir. Dolly continuou se apresentando na rádio local, cantando em programas de televisão e aperfeiçoando seu estilo. Com apenas 19 anos, ela estava pronta para se mudar para Nashville, a capital da música country, onde sabia que encontraria seu verdadeiro lugar no mundo. Foi em Nashville que ela assinou seu primeiro contrato com a gravadora Monument Records. Mas ali, em vez de ser catapultada imediatamente para o estrelato, Dolly encontrou seus primeiros obstáculos. A Monument Records acreditava que a voz de Dolly, doce e aguda, era mais adequada para o pop do que para o country. Naquela época, a gravadora achava que as cantoras de country deveriam ter uma voz mais grave e rouca, algo que, segundo eles, Dolly não tinha. Por isso, em vez de permitir que ela gravasse músicas country, decidiram tentar a sorte com singles pop. Dolly, sempre disposta a trabalhar duro, lançou vários singles, incluindo Happy Birthday Baby, mas nenhum deles fez grande sucesso. Embora a crítica reconhecesse seu talento, as músicas simplesmente não conectavam com o público. Para uma jovem artista que sonhou com Nashville a vida toda, isso deve ter sido um golpe duro. Mas Dolly, fiel aos conselhos de Johnny Cash, seguiu seus instintos. Ela sabia que seu coração estava no country e não no pop. Ela sabia que as histórias que queria contar, aquelas que vinham de sua alma, pertenciam aos campos, às montanhas e ao povo do sul, não às pistas de dança. Então, em 1967, Dolly finalmente conquistou sua primeira grande vitória. Sua gravadora, depois de perceber que seus singles pop não estavam dando certo, decidiu lhe dar uma chance no country. Foi nesse momento que ela lançou seu álbum de estreia, Hello, I'm Dolly, um disco que não só colocou seu nome no mapa, mas também a consolidou como uma força imparável no mundo da música country. O álbum incluía 2 singles que rapidamente subiram nas paradas de sucesso, o Don Blonde e Something Fishy. Número 3, Ventre Baladas e Lágrimas, o sucesso de Jolene e Will Always Love You. Existem músicas que são escritas com caneta e papel, e depois há músicas que parecem sair diretamente da alma,
como se as palavras e as melodias estivessem destinadas a existir. Para Dolly Parton, Jolene e Will Always Love You pertencem a essa segunda categoria. Elas não são apenas músicas, são pedaços de sua vida, momentos capturados em música que deixaram uma marca indelével na história da música. Tudo começou com Jolene. Imagine a Dolly, uma mulher que, apesar de ser uma estrela em ascensão, não estava livre de inseguranças. Porque sim, até mesmo grandes lendas como ela já tiveram momentos em que duvidaram de si mesmas. A história por trás de Jolene é daquelas que parecem tiradas de um romance, mas Dolly sempre a conta com aquele charme que só ela tem. Acontece que, em um momento da vida dela, Dolly começou a perceber que seu marido, Claudine, passava muito tempo no banco, mais do que parecia necessário. E não era para fazer depósitos nem sacar dinheiro. O motivo era uma caixa de cabelo ruivo, alta e deslumbrante, que chamou a atenção de Cal. Que situação! Dolly não é do tipo que se deixa levar pela raiva ou pelo drama, mas aquela sensação de insegurança, aquela pontada no coração que todos nós já sentimos alguma vez, se transformou na semente de uma das músicas mais icônicas do country. Assim nasceu Jolene, aquele pedido repetido: Jolene, 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 eu te imploro, por favor, não leve o meu homem. Embora nunca tenha havido uma ameaça real de que Cal deixasse Dolly, a música capturou algo que todos nós podemos entender: o medo de perder alguém que amamos. A melodia é simples, mas poderosa, e as palavras se repetem como um mantra, criando uma atmosfera quase hipnótica. Assim que a música foi lançada em 1973, Jolene se tornou um sucesso instantâneo. O público se conectou com a vulnerabilidade de Dolly, com sua habilidade de transformar uma história do dia a dia em uma obra de arte. Quem nunca sentiu aquela mistura de medo e insegurança que vem com o amor? Dolly, com sua franqueza característica, admite que Jolene foi sua maneira de lidar com esses sentimentos, de canalizá-los em algo criativo, em vez de deixar que a consumissem. Mas enquanto Jolene subia nas paradas, Dolly já tinha outra obra-prima na manga, e essa não era qualquer música. I Will Always Love You é uma daquelas músicas que, mesmo que você já tenha ouvido 1000 vezes, sempre toca o coração. Mas o que muitos não sabem é que essa música não foi escrita originalmente como uma balada romântica, e sim como uma despedida para um dos homens mais importantes na vida profissional de Dolly, Porter Wagoner. Depois de anos trabalhando juntos e construindo uma relação que era tanto profissional quanto pessoal, Dolly decidiu que era hora de seguir em frente e focar em sua carreira solo. Mas deixar Porter não foi fácil. Ele tinha sido seu mentor, seu parceiro de palco e, em muitos sentidos, a razão pela qual ela havia alcançado o sucesso que tinha. Dolly sabia que Porter não aceitaria sua partida facilmente e, por isso, decidiu escrever uma carta de despedida para ele. Mas não uma carta qualquer. Não, Dolly escreveu uma música. Foi assim que nasceu We Will Always Love You. Uma música que, embora soe como uma balada romântica, na verdade é um tributo de gratidão e despedida. As palavras são doces e emocionantes e se eu ficasse, só estaria no seu caminho. Então vou partir, mas saiba que pensarei em você a cada passo do caminho e vou te amar para sempre. Dolly apresentou a música para Porter como uma forma de suavizar sua partida. E embora Porter, no começo, não tenha ficado satisfeito com a decisão de Dolly, a música acabou sendo o laço que selou a separação deles de forma amigável. O sucesso de We Will Always Love You foi imediato no mundo country, mas o que realmente a catapultou para a eternidade foi a versão de Whitney Houston para a trilha sonora de O Guarda-Costas. Whitney, com sua voz poderosa, levou a música a novos patamares, transformando-o em um fenômeno global. Durante 14 semanas, a versão de Whitney permaneceu no topo das paradas, quebrando recordes e se tornando uma das músicas mais vendidas de todos os tempos. Número 4. O Casamento Invisível. Dolly Parton e Claudine, O Homem nas Sombras. Se tem algo que sempre intrigou ao público, a vida pessoal das estrelas é um verdadeiro espetáculo.
Ficamos fascinados em saber com quem elas namoram, o que comem, como se vestem no dia a dia. Mas, no caso de Dolly Parton, sua vida amorosa tem sido um enigma que intriga os fãs há mais de 5 décadas. Enquanto o mundo observa seus trajes brilhantes, seu icônico cabelo loiro e sua presença deslumbrante no palco, há uma parte da vida de Dolly que permaneceu misteriosamente longe dos holofotes e seu relacionamento com Cal Dean, seu marido. Dolly e Cal, ou melhor, Cal e Dolly, estão casados há mais de meio século. Mas, ao longo de todos esses anos, Cal apareceu em público ao lado de Dolly apenas algumas vezes. Sim, você leu certo. Apenas algumas vezes em 57 anos de casamento. Como é possível que uma das estrelas mais visíveis do mundo tenha conseguido manter seu marido nas sombras? É uma história fascinante de amor, respeito mútuo e, o mais importante, um compromisso compartilhado de preservar a privacidade em um mundo onde as câmeras estão sempre prontas. Tudo começou em Ringgold, Geórgia, no dia da lembrança de 1966, quando uma jovem Dolly, com apenas 20 anos, se casou com Cal Dean, um homem 3 anos mais velho que ela, com quem namorava há 2 anos. O dia do casamento deles foi totalmente diferente do que se poderia imaginar para uma futura superestrela. Não houve grandes anúncios, nem reportagens em revistas, nem nada daquela fanfarra típica das celebridades. Na verdade, apenas a mãe de Dolly, o pastor e sua esposa estiveram presentes na cerimônia. Desde o início, Cal deixou claro que não tinha interesse no mundo do entretenimento e Dolly, sempre respeitosa com os desejos do marido, decidiu que o relacionamento deles seguiria esse caminho discreto. Ao longo dos anos, Cal foi descrito como uma pessoa reservada, caseira, que prefere a tranquilidade de uma vida longe dos holofotes. Depois de acompanhar Dolly a um evento de tapete vermelho em 1966, Cal, com seu característico humor seco, disse a ela: Dolly, te desejo tudo de melhor e estou feliz por você, mas por favor, nunca mais me peça para ir a outro desses eventos terríveis. Dolly, com sua risada contagiante, conta essa história toda vez que lhe perguntam por que Cal não a acompanha em suas inúmeras aparições públicas. Embora pareça estranho para muitos, essa é a chave para o relacionamento duradouro deles. Cal a apoia incondicionalmente, desde que não precise estar sob os holofotes. Ao longo desses anos, Cal permaneceu um enigma para a maioria das pessoas. Enquanto Dolly viajava pelo mundo, gravava discos e estrelava filmes, Cal continuava em casa, mantendo sua vida longe dos olhos do público. Dolly, sempre alegre e transparente sobre sua vida profissional, tem sido notavelmente reservada quando se trata de Cal. Ela o chama de seu maior fã, e embora ele nunca esteja presente em seus eventos públicos, está sempre nos bastidores apoiando tudo o que ela faz. Número 5. A decisão sem arrependimentos. Dolly Parton e o motivo de não ter filhos. Quando se trata de Dolly Parton, as pessoas geralmente imaginam uma vida cheia de sucessos, palcos iluminados e aplausos intermináveis. Mas há uma parte da história de Dolly que sempre despertou curiosidade e não tem nada a ver com sua música, e sim com sua decisão de não ter filhos. Ao longo dos anos, Dolly foi questionada repetidas vezes sobre por que ela e seu marido, Cal Dean, nunca formaram uma família no sentido tradicional. Em um mundo que tende a esperar que todas as mulheres queiram ser mães, a história de Dolly é, no mínimo, intrigante e profundamente pessoal. Dolly Parton, que vem de uma família grande com 11 irmãos, sempre esteve cercada de crianças. Suas primeiras experiências na vida giravam em torno de cuidar dos irmãos mais novos, uma responsabilidade que ela assumiu com amor e naturalidade. Por isso, é curioso que alguém que cresceu em um ambiente tão familiar tenha decidido, no final, não ter filhos próprios. Mas, como tudo na vida de Dolly, essa decisão não foi fruto do acaso nem da improvisação.
Em mais de uma ocasião, Dolly falou abertamente sobre o assunto, explicando que, embora no início do casamento com Cal eles pensassem em ter filhos, as circunstâncias simplesmente não permitiram. Em uma entrevista reveladora, Dolly compartilhou que, durante os primeiros anos de seu relacionamento, ela e Cal chegaram até a escolher nomes para os filhos. No entanto, o destino tinha outros planos. Um dos fatores que influenciaram essa decisão foi um diagnóstico de endometriose, uma doença que pode afetar a fertilidade. Depois de várias tentativas frustradas de ter filhos, Dolly passou por uma esterectomia parcial quando tinha 36 anos. Esse procedimento marcou o fim definitivo de qualquer possibilidade de conceber de forma natural. A cirurgia foi um momento devastador para Dolly. Ela não estava lidando apenas com a dor física, mas também com o impacto emocional de saber que nunca seria mãe. Por muito tempo, Dolly sofreu em silêncio, experimentando uma tristeza profunda que a levou até mesmo a considerar a ideia de tirar a própria vida. Em suas memórias, Dolly descreve esse período como um dos mais sombrios de sua vida, um tempo em que se sentiu completamente perdida e sem direção. Para alguém como Dolly, que sempre foi uma fonte de alegria para os outros, esse foi um momento de vulnerabilidade que poucas pessoas conheceram. Mas, como sempre fez ao longo de sua vida, Dolly encontrou uma maneira de seguir em frente. Com o apoio de Cal e de sua fé, Dolly começou a aceitar a situação e a enxergar as coisas sob uma nova perspectiva. Em vez de se lamentar pelo que não podia ter, ela decidiu focar no que já tinha: uma carreira incrível, uma família extensa que a adorava e a oportunidade de influenciar a vida de milhares de crianças através de sua música e de suas iniciativas filantrópicas. Dolly já disse em mais de uma ocasião que, embora não tenha tido filhos biológicos, sente que Deus tinha um plano diferente para ela, um que lhe permitisse ser mãe de todas as crianças do mundo. E o fato é que Dolly não deixou que a ausência de filhos biológicos a impedisse de cuidar e apoiar as crianças. Uma das iniciativas mais significativas que Dolly lançou ao longo dos anos é sua Imagination Library, um programa de alcance mundial que fornece livros gratuitos para crianças desde o nascimento até os 5 anos. A Imagination Library começou no condado de Sevier, no Tennessee, o lugar onde Dolly cresceu, com o objetivo de incentivar a alfabetização em uma região onde muitas crianças não tinham acesso a livros. O que começou como uma pequena iniciativa local rapidamente cresceu e se tornou um programa global que já distribuiu mais de 100 milhões de livros para crianças em todo o mundo. Dolly se refere à sua Imagination Library como uma das coisas das quais ela mais se orgulha. Para ela, a oportunidade de influenciar a vida de uma criança, mesmo de uma forma tão simples como dar um livro, é uma maneira de estender o amor que sente pelas crianças àquelas que mais precisam. Na sua visão, Dolly pode não ter tido filhos próprios, mas foi uma figura materna para milhões de crianças que cresceram lendo os livros que ela proporcionou. Número 6. E a rainha do entretenimento. Da música ao cinema e além, Dolly Parton é mais do que uma estrela do country. Ela é uma força imparável no mundo do entretenimento. Quando você pensa em Dolly, provavelmente a primeira coisa que vem à mente é sua música. Aquelas baladas icônicas como Jolene e Will Always Love You. Mas Dolly nunca foi uma artista que se contentou com um único caminho. Desde muito cedo em sua carreira, Dolly sabia que o palco não seria suficiente para ela. Ela tinha energia demais, criatividade demais. Então, decidiu expandir seu reino para o cinema e a televisão, provando que o talento não tem limites e que ela era muito mais do que uma voz incrível. Tudo começou na década de 1980, quando Dolly decidiu que era hora de fazer sua estreia nas telonas. E ela não fez isso de qualquer jeito. Sua primeira grande incursão no cinema foi com a comédia 9to5, conhecida no Brasil como Como Eliminar Seu Chefe, um filme que se tornou um clássico instantâneo.
Dolly estrelou ao lado de Jane Fonda e Lily Tomlin, duas grandes atrizes de Hollywood, e juntas formaram um trio imbatível que lutava contra as injustiças no ambiente de trabalho, especialmente os abusos de poder por parte dos homens. O filme foi um sucesso não só pelo enredo, que era divertido e atual, mas também pela química entre as três protagonistas. Dolly, com seu carisma inigualável, roubou todas as cenas em que aparecia, apesar de ser a menos experiente das três na atuação. Mas 9-5 não foi apenas um sucesso de bilheteria. Também deu origem a uma das músicas mais icônicas de Dolly. A música 9-5, que ela mesma escreveu para o filme, se tornou um sucesso absoluto, alcançando o primeiro lugar nas paradas, tanto no gênero country quanto no pop. Um verdadeiro feito. Dolly não só conquistou o cinema com sua atuação, como também acrescentou mais uma joia ao seu repertório musical. A letra de 9-5 se tornou um hino para as trabalhadoras que lutavam por seus direitos. E Dolly, sempre engajada em causas sociais, aproveitou o sucesso da música para dar visibilidade a problemas de desigualdade no ambiente de trabalho. Depois de sua estreia no cinema, Dolly não parou de explorar o mundo cinematográfico. Em 1982, ela estrelou a comédia musical The Best Little Boys in Texas, um filme baseado em um musical da Broadway que contava a história de um bordel em uma pequena cidade do Texas. Dolly não só atuou no filme, como também interpretou uma versão de sua famosa música I Will Always Love You. Desta vez, a música não foi uma despedida amorosa, mas sim uma declaração de carinho e lealdade entre os personagens do filme. Sua atuação em The Best Little Boys in Texas foi novamente muito bem recebida pelo público e Dolly continuou mostrando que era uma artista multifacetada, capaz de se destacar em diferentes formatos. Mas nem tudo foi sucesso no cinema. Ao longo dos anos, Dolly também estrelou alguns filmes que não conseguiram chamar a atenção do público, como Rhinestone, uma comédia em que atuou ao lado de Sylvester Stallone. Nesse filme, Dolly interpretava uma cantora country que tentava transformar um taxista durão de Nova York, interpretado por Stallone, em uma estrela do country. Embora a premissa fosse interessante, o filme não alcançou o sucesso esperado e recebeu críticas mistas. Apesar disso, Dolly nunca deixou que os fracassos a desanimassem. Para ela, cada projeto era uma oportunidade de aprender algo novo e de continuar crescendo como artista. Enquanto isso, na televisão, Dolly também deixou sua marca. Na década de 1980, ela teve seu próprio programa de variedades, Dolly, que combinava música, comédia e entrevistas. O programa foi muito popular, mas Dolly, sempre em busca de novos desafios, decidiu focar em outros projetos depois de algumas temporadas. No entanto, sua presença na televisão não parou por aí. Ao longo dos anos, Dolly apareceu em uma variedade de programas especiais e, mais recentemente, teve grande sucesso com a série da Netflix, Dolly Parton's Heartstrings, que foi lançada em 2019. Heartstrings é uma série antológica que explora as histórias por trás de algumas das músicas mais famosas de Dolly. Cada episódio é baseado em uma música diferente, embora Dolly não atue em todos os episódios, sua presença e seu espírito são sentidos em cada um deles. O programa foi bem recebido pelos fãs e pela crítica, e é mais uma prova do imenso talento de Dolly para contar histórias, seja através da música ou do cinema. Mas Dolly não se destacou apenas na frente das câmeras. Ao longo dos anos, ela foi produtora de muitos de seus próprios projetos, tanto no cinema quanto na televisão. Um dos projetos mais queridos dos quais ela participou é o filme para a televisão Dolly Parton's Coat of Many Colors, baseado em sua famosa música de mesmo nome. O filme, que estreou em 2015, conta a história da infância de Dolly nas montanhas do Tennessee e como sua mãe fez para ela um casaco com retalhos de tecido, uma peça que Dolly usaria com orgulho, mesmo que outras crianças zombassem dela por ser pobre. O filme foi um sucesso absoluto e,
Para muitos, serviu como uma janela para os humildes começos de Dolly e as lições de vida que a moldaram na mulher que ela é hoje. Número 7. O espírito de Dolly Vole, entretenimento, filantropia e um legado imortal. Se existe algo que encapsula perfeitamente o espírito de Dolly Parton, além de suas músicas, seus filmes ou suas icônicas perucas, é seu parque temático, Dolly Vole. Mas esse parque não é simplesmente um lugar cheio de montanhas russas e atrações. Não, Dolly Vole é muito mais do que isso. É um reflexo da essência de Dolly, de sua infância nas montanhas do Tennessee e de seu compromisso inabalável com sua comunidade. Desde sua inauguração em 1986 em Pigeon Forge, Tennessee, Dolly Vole se tornou um dos destinos turísticos mais populares dos Estados Unidos, atraindo milhões de visitantes todos os anos. Para entender Dolly Vole, primeiro é preciso entender de onde vem Dolly. Ela cresceu na pobreza, em uma cabana pequena e humilde, cercada por montanhas. Esses primeiros anos, apesar das dificuldades econômicas, foram cheios de amor, música e, acima de tudo, da profunda conexão de Dolly com sua terra. Então, quando Dolly teve a oportunidade de criar seu próprio parque temático, ela não quis simplesmente construir um lugar cheio de atrações, mas sim um lugar que contasse sua história, que celebrasse suas raízes e que oferecesse às pessoas uma experiência única da vida nas montanhas do Tennessee. O parque, que fica no coração das montanhas fumegantes, está impregnado dessa atmosfera mágica e nostálgica. Ao caminhar por suas trilhas, os visitantes podem ver réplicas da cabana onde Dolly cresceu, aprender sobre a cultura e a história da região e, claro, aproveitar shows ao vivo que celebram a música country. Mas o que realmente torna Dolly Vole especial é a atenção aos detalhes e o carinho que Dolly colocou em cada cantinho do parque. É um lugar onde as pessoas não só se divertem, mas também se sentem conectadas com a história de uma das artistas mais queridas da América. No entanto, Dolly Vole não é apenas um parque de diversões. Desde a sua fundação, Dolly tem usado esse projeto como uma forma de retribuir a comunidade onde cresceu. O parque criou milhares de empregos para as pessoas da região e seu sucesso ajudou a revitalizar a economia local. Mas Dolly não parou por aí. Sempre comprometida com a filantropia, ela usou sua influência e a renda gerada por Dolly Vole para financiar inúmeros projetos de caridade que mudaram a vida de muitas pessoas. Um dos projetos mais importantes que surgiu a partir de Dolly Vole é a Dolly Vole Foundation. Fundada por Dolly, a missão dessa organização é promover a educação e o bem-estar das crianças. O programa mais famoso da fundação é a Imagination Library, uma iniciativa que começou com o objetivo de fornecer livros gratuitos para crianças desde o nascimento até os 5 anos de idade. O que começou como um pequeno projeto no condado de Sevier, terra natal da Dolly, rapidamente se transformou em um programa mundial que já distribuiu milhões de livros para crianças de todo o mundo. A Imagination Library é, sem dúvida, uma das conquistas das quais Dolly mais se orgulha. Mas a filantropia de Dolly não se limita aos livros. Ao longo dos anos, ela lançou várias iniciativas através de seu parque e de sua fundação para ajudar pessoas necessitadas. Por exemplo, após os devastadores incêndios florestais que atingiram as montanhas fumegantes, Dolly criou o My People Fund, um programa que forneceu assistência financeira direta a centenas de famílias que haviam perdido tudo. O programa ofereceu $1.000 por mês durante 6 meses para cada família afetada pelos incêndios. Ao final do período, foram concedidos mais $5.000 adicionais para ajudá-las a reconstruir suas vidas. A iniciativa não só demonstrou a generosidade de Dolly, mas também seu profundo compromisso com as pessoas de sua comunidade. Número 8. A filantropia em ação. Como Dolly Parton mudou vidas através de sua generosidade. Quando pensamos em Dolly Parton, a primeira coisa que vem à mente é sua música, seus trajes brilhantes e aquele cabelão loiro que se tornou sua marca registrada.
Mas há outro lado da Dolly que muitas vezes fica ofuscado por sua fama artística, sua incrível generosidade e seu compromisso em melhorar a vida dos outros. Dolly não é apenas uma cantora, atriz e empresária de sucesso, ela também é uma das figuras mais filantrópicas do mundo do entretenimento. Ao longo dos anos, ela dedicou seu tempo, energia e recursos para ajudar os outros, e seu impacto tem sido simplesmente extraordinário. Dolly sempre deixou claro que seu sucesso não é algo que deva ser guardado só para ela. Desde seus humildes começos nas montanhas do Tennessee, Dolly entendeu a importância de retribuir à comunidade que a viu crescer. É por isso que, desde o início de sua carreira, ela decidiu usar sua fama e sua fortuna para fazer o bem. Embora muitos artistas doem para a caridade ou apoiem causas de forma pontual, o que diferencia Dolly é a profundidade e a permanência do seu compromisso com a filantropia. Um dos projetos filantrópicos mais notáveis de Dolly é sua já mencionada Imagination Library. Esse programa, que começou em 1995, tem como objetivo fornecer livros gratuitos para crianças desde o nascimento até os 5 anos de idade. A ideia surgiu de uma experiência pessoal de Dolly. Seu pai, apesar de ser um homem incrivelmente trabalhador e dedicado, nunca aprendeu a ler nem a escrever. Dolly sempre sentiu que, se seu pai tivesse tido acesso a uma educação melhor, sua vida teria sido muito diferente. Inspirada por esse desejo de melhorar as oportunidades educacionais para as crianças, Dolly criou a Imagination Library como uma forma de garantir que todas as crianças, independentemente de sua situação econômica, tivessem acesso aos livros. O que começou como um pequeno programa local no condado de Sevier, Tennessee, rapidamente se expandiu. Hoje em dia, a Imagination Library distribui milhões de livros em vários países, dando às crianças a oportunidade de desenvolver o amor pela leitura desde cedo. Para Dolly, não há maior satisfação do que saber que sua iniciativa ajudou a formar gerações de crianças leitoras. Nas palavras dela, e se você pode ler, você pode sonhar. E se você pode sonhar, pode fazer qualquer coisa. Dolly demonstrou que, através de algo tão simples quanto um livro, é possível mudar o mundo. Além de sua dedicação à educação, Dolly também esteve muito envolvida em apoiar sua comunidade nos momentos em que ela mais precisa. Um dos exemplos mais marcantes de sua filantropia foi sua resposta aos incêndios florestais que devastaram as montanhas fumegantes. Os incêndios, que causaram a destruição de milhares de casas e a evacuação de milhares de pessoas, afetaram profundamente Dolly, já que as montanhas e os vilarejos ao redor sempre foram seu lar. Em resposta, Dolly lançou o My People Fund, uma iniciativa que forneceu ajuda financeira direta às famílias afetadas pelos incêndios. O My People Fund ofereceu $1.000 mensais para cada família durante 6 meses para ajudá-las a se recuperar da devastação. Ao final desses 6 meses, as famílias receberam mais $5.000 adicionais como apoio. Dolly não só ofereceu ajuda financeira, mas também organizou um show beneficente intitulado Sock Mountains Rise, que arrecadou milhões de dólares adicionais para os esforços de recuperação. A iniciativa foi um sucesso absoluto, e Dolly, sempre humilde, atribuiu o sucesso do fundo à generosidade das pessoas que se uniram para apoiar sua comunidade. Mas Dolly não para por aí. Seu compromisso com a filantropia vai além da educação e da assistência em desastres naturais. Em 2020, em meio à pandemia global de Covid-19, Dolly surpreendeu o mundo quando foi revelado que ela havia doado $1 milhão ao Centro Médico da Universidade de Vanderbilt para financiar a pesquisa da vacina contra a Covid-19. Sua contribuição foi fundamental para o desenvolvimento da vacina Moderna, uma das primeiras a estar disponível para combater o vírus. Dolly, sempre modesta, brincou em entrevistas dizendo: "Não quero que as pessoas pensem que sou uma santa ou algo assim. Só quero ajudar quando posso."